Alô, meus queridos irmãos, pastor Moabel. É um prazer voltar a falar com todos vocês. Espero que este vídeo seja uma bênção para as vossas vidas. Hoje eu me acordei com uma pergunta no meu coração: onde estão os 9? O assunto de Lucas 17:17. A Bíblia diz que Jesus ia para Jerusalém. E quando ele estava entre Samaria e Galileia, ele ia entrar numa aldeia e ele viu ao longe 10 leprosos que estavam à distância e clamaram. Que disseram eles? E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. A única coisa que um leproso podia fazer naqueles dias é ficar à distância de qualquer pessoa e declarar-se imundo. Que situação drástica! Ele podia ser o homem que fosse. Se fosse declarado pelo sacerdote que ele tinha lepra, ele tinha que sair de casa. Tinha que deixar a sua esposa, seus filhos, todos, ir para a rua viver com os leprosos. E estes, segundo a palavra do Senhor, eram 10 homens que estavam unidos no sofrimento, na angústia, na miséria da doença, leprosos. E eles se encontraram com Jesus Cristo, que fez os céus e a terra e tudo que nela há, o sol, lua e estrelas. Aquele mesmo chão que eles pisavam foi ele que criou. Isso é o que diz a palavra, porque sem ele nada do que foi feito se fez. E eles disseram: Jesus, tem compaixão de nós. E Jesus disse: ide mostrai-vos ao sacerdote. E eles indo, perceberam que estavam curados. E um deles voltou para agradecer a Jesus. E Jesus disse assim: não eram 10, onde estão os 9? Aconteceu uma coisa interessante. Jesus disse para ele: a tua fé te salvou. Agora ele teve a cura e a salvação. Os outros só tiveram a cura. Os outros 9 só tiveram a cura. Mas ele teve a cura e a salvação. Sermos agradecidos é uma coisa necessária em nossas vidas. A palavra do Senhor diz: sede agradecidos. O ser humano, por natureza, não é agradecido. Uma criança recebe um presente, ou recebe um doce, ele fica quieto. O pai e a mãe tem que dizer: agradece o moço, agradece o moço. Tem dificuldade de agradecer. Não somos ensinados a agradecer. Jesus perguntou: onde estão os 9? Agora que já tinham saúde, debandaram. Agora não precisavam mais de Jesus. Esta é a ideia que se tem. Mas na dor, na angústia, na doença, na inundação, nas guerras, o povo se une. E agora Jesus estava perguntando pelos 9. Você é um dos 9? Você é? Seria eu também um dos 9? Numa cidade portuária que havia muitos pescadores, o pastor daquela cidade foi informado que 10 pescadores sumiram em uma borrasca no mar, num vendaval. E escreveu assim na parede os nomes dos 10 na igreja e botou em cima: perdidos no mar. E pediu oração pelas famílias deles. A
medida que se disseminava a notícia que os 10 tinham perecido no mar, um a um vinham reclamar e dizer: não, eu não morri no mar, eu voltei à terra. E veio outro, e o pastor ia riscando os nomes. Naquela noite o pastor pregou uma mensagem sobre os 10. Ele disse: alguém me disse que 10 homens pescadores da nossa cidade tinham desaparecido no mar. E eu coloquei lá na parede uma mensagem dizendo que eles tinham desaparecido. Veio só um agradecer pelas orações. E eu pensei que os 9 tinham perecido. Então, a nossa tendência é esquecer os benefícios que recebemos. É sobre isso que quero falar. O pobre, muitas vezes, vê o rico num carro muito lindo e deseja ter um carro igual. Ou vivendo numa casa muito linda e deseja ter uma casa igual. Meus queridos irmãos, eu vou lhes perguntar: qual é o carro deste mundo maravilhoso de nosso Deus? Por mais lindo, por mais importante e caro que ele seja, que você trocaria por uma perna sua, qual deles? Nenhum. Porque as pernas são insubstituíveis. Meu filho trabalhou numa firma que produzia pernas mecânicas. E ele teve que sair do serviço. Ele disse que não aguentou ver as pessoas sem pernas todos os dias. E ele fazendo pernas mecânicas, eletrônicas, ele se sentiu tão mal que teve que sair do trabalho. E você que tem as 2 pernas e caminha livremente, é uma riqueza de Deus ter as pernas. Mas nós não agradecemos a Deus pelas pernas que temos. Nós não agradecemos a Deus. Eu estive 2 vezes em cadeira de roda. Eu sei como é ruim não poder andar. Olhar para uma pessoa muito mais idosa do que eu, andando livremente, e eu preso naquele lugar. Quem agradece as mãos que Deus lhe deu? Ninguém. Não ouço ninguém agradecer pelas mãos. A ciência diz que as mãos nunca cansam. Uma certa vez no Rio de Janeiro, uma pessoa me convidou para pregar numa igreja sobre as mãos. O assunto era sobre as mãos. E o que eu descobri é que a mão é 3 vezes mais rápida do que o pé. 3 vezes. E o pé é 9 vezes mais potente. Olhem só. Existem profissões que a pessoa anda pouquíssimo, como o datilógrafo, como aquele que trabalha na frente dos computadores, como o motorista. Existem profissões que a pessoa anda pouquíssimo, quase nada. Não é saudável isso. Mas existe profissão que a pessoa anda muito. Qual é uma profissão que a pessoa anda muito? Qual é? Imagine você. Pelo que eu notei em toda a minha vida, a profissão que a pessoa anda mais é o garçom. É dito que em um restaurante muito movimentado mesmo, o garçom chega a andar 30 quilômetros por dia. Para a direita, para a esquerda, atende e volta para a cozinha. 30 quilômetros por dia. Eu fico pensando na modernidade de hoje, dos carros, dos aviões,
Eu cresci na igreja quando os pastores não tinham nem bicicleta. Depois conseguiram bicicleta. E era uma felicidade ter uma bicicleta. Nos meus dias de infância, ter uma bicicleta era quase ser rico. E depois conseguiram motocicletas. E era uma felicidade, uma alegria que não precisava mais cansar as pernas. Ia para onde quisesse. Mas tinha o vento. E tinha a chuva. Mas mesmo assim, era uma felicidade. E depois vieram os carros. O conforto dos carros. Muito bem. Não se produziu muito depois que a modernidade atingiu a igreja, não se produziu muito. O apóstolo Paulo fez as suas viagens de pé. Imaginem vocês, o apóstolo Paulo era um grande cavaleiro. Claro, ele não chegou naquela posição sem ser um grande cavaleiro. Não, era impossível. Mas ele fez as 3 viagens missionárias de pé. Uma, ele andou 1.300 quilômetros de pé em 3 meses. 1.300 quilômetros de pé. Eu fico pensando que coisa extraordinária. Então, o corpo que Deus nos dá, nós temos que zelar por ele. Na nossa alimentação, também no descanso necessário, nós temos que zelar. Porque é um tabernáculo que Deus nos deu para vivermos dentro dele. Agora, vamos falar um pouco sobre joias. Os anéis são coisas muito desejadas pelos homens e pelas mulheres. Claro, os anéis são um adorno muito lindo para as mãos. Acontece que por mais lindo que seja o anel, o dedo sempre é mais importante. Claro. Quem troca dedos por anéis? Vão-se os anéis e fiquem-se os dedos. Foi o que eu vi desde a minha infância. Não vamos trocar os nossos dedos pelos anéis. Não. Vamos sermos agradecidos pelos pés, pelas pernas, pelas mãos que temos e pelos olhos que temos, que Deus nos deu, e pela audição que temos, e pelo olfato, pelo tato, e por aí vai. O homem é uma máquina perfeita. É uma máquina perfeita. Nos dias da minha juventude, sempre gostei de boxe. Depois que vi o corpo humano por dentro, rejeitei o boxe. Porque numa máquina tão maravilhosa não se bate, não se destrói. Então, Jesus era o pastor perfeito. Hoje a gente vai numa igreja, não consegue nem ver o pastor. Não consegue. Eu não sei onde ele está, que a gente não consegue ver ele. Tem uma secretária, depois tem outra secretária, depois o secretário, e para falar com o pastor é uma coisa dificílima, quase impossível, e muitas vezes impossível. Por quê? Não sei. Jesus, que era o sumo pastor, se falava com ele na rua. E os pastores de hoje, trancados em gabinetes, não sei fazendo o quê, porque quando vão falar, não tem verbo. Quando vão se dirigir ao povo, é uma repetição daquilo que já vem falando há 30 anos. Não todos, felizmente. Não todos, repito. Porque há pastores que são decentes, que alimentam o seu povo com a palavra de Deus e não com palha de boi. Jesus disse na sua palavra que o pastor
deixa as 99 ovelhas no redil e vai em busca de uma que se perdeu. Esta ovelha perdida pode ser você, pode ser eu, pode ser o teu filho, pode ser a tua filha, pode ser o teu pai, pode ser o teu irmão, pode ser o teu vizinho, pode ser o teu primo. Jesus está à procura das ovelhas. Como eu sou feliz em saber que existe um pastor que se importa comigo. Como fico feliz. Às vezes a gente encontra um pastor bem vestido. Quando a gente conversa com ele, eu já me aproximei de pastores em trajes bem simples. O desprezo da parte deles para com a gente é uma coisa absurda. Olham de soslaio, como se a pessoa não fosse nada. Já aconteceu comigo, e não foi só uma vez. Assim é o mundo que nós vivemos. As pessoas são reconhecidas pelos bens que eles têm, pela roupa que vestem, pelo carro que dirigem. Mas Jesus não vê isso. Jesus vê o homem que precisa ser resgatado. Eu quero ser um imitador de Paulo, como Paulo foi imitador de Jesus. Jesus disse que todo aquele que vem a mim não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito obrigado a todos vocês que me ouvem. Fico muito feliz em saber que neste mundo maravilhoso de nosso Deus, há pessoas em 193 países que veem meus vídeos. Às vezes choro de emoção em saber que há pessoas que querem me ouvir falar de Deus, falar de Jesus, falar do Espírito Santo, falar da salvação eterna e da perdição eterna. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém. Portanto, segundo a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo procura adoradores fiéis, pessoas que têm o coração voltado para Ele. Neste momento eu vou orar, porque prometi a Deus ainda orar mais do que tenho orado, falar mais do que eu tenho falado, me dedicar mais do que eu tenho me dedicado ao Senhor, porque o dia da sua vinda se aproxima. Nosso Deus e nosso Pai, os nossos amados irmãos que estão em tantas partes deste mundo maravilhoso de nosso Deus, eu peço a tua bênção, a tua ajuda e a tua misericórdia para todos nós. Glorificado seja o teu nome. É uma alegria muito grande saber que à medida que faço estes vídeos, o Senhor está presente para nos abençoar. Bendito seja o seu nome, não só hoje, mas para todos sempre. Este vídeo eu dedico a irmãos que estão na Alemanha, que veem meus vídeos. Muito obrigado a todos vocês. Amém e amém.